Após a morte de seu pai e ao completar a maioridade, Jorge passou a gastar o seu dinheiro com festas, bebidas, mulheres, vivendo o que para ele parecia ser o melhor. Levantou-se um dia, após uma noite de insônia, ouviu o sino da Igrejinha da Glória e vieram-lhe tentações de ir à missa. Alguns instantes depois, Jorge entrava na igreja. A modesta simplicidade do templo impôs-lhe respeito, ajoelhou. Quando olhou para o lado, viu ajoelhada ao pé da grade que separa a capela uma menina de 15 anos, quando muito. Seu perfil era suave e delicado. Os longos cílios que vedavam seus olhos negros e brilhantes, as tranças que realçavam a sua fronte pura, o impressionaram. Começou a contemplar aquela menina como se fosse uma santa, e quando ela se levantou para retirar-se com sua mãe, seguiu-a insensivelmente até sua casa. 2 meses depois desse dia, começou aquela visita ao cair da tarde, aquela conversa à sombra das árvores, aquele serão de família, aquela doce intimidade de um amor puro e tranquilo. Por fim, chegou a véspera do casamento, que se devia fazer simplesmente em casa, na presença de 1 ou 2 amigos. O dia passou simplesmente como os outros. Apenas notava-se em Dona Maria uma atividade que não lhe era habitual. Dona Maria, que compreendia o que essas duas almas tinham necessidade de dizer-se mutuamente, retirou-se. Aquela manhã exprimia a felicidade, a realização desse belo sonho cor-de-rosa que havia durado 2 meses. À porta de um pequeno sobrado, onde habitava depois de sua retirada do mundo, uma pessoa o esperava. A pessoa que lhe fazia essa visita fora de horas era o seu antigo tutor, o Sr. Almeida. Seguiram até o seu escritório para conversar. Sua visita a estas horas? Admira-o? Certamente. Não que isso não me dê prazer, mas acho extraordinário. E com efeito o que me trouxe aqui não foi o simples desejo de lhe fazer uma visita? Mas é algum motivo imperioso? Bem imperioso. Chegando a casa há pouco, encontraram-me uma carta sua em que me participava o seu casamento. Não aprova? Ao contrário, julgo que dá um passo acertado, e é com prazer que aceito o convite de assistir a ele. Obrigado, Sr. Almeida. Não é isto, porém, que me trouxe aqui. Escute, meu amigo, há 5 anos que seu pai faleceu. Trata-se de mim, então? Do Senhor e só do Senhor. Deixa-me continuar. Há 5 anos que seu pai faleceu, e há 3, tendo o Senhor completado a sua maioridade, eu, a quem o meu melhor amigo havia confiado a sorte de seu filho, entreguei-lhe toda a sua herança e a administrei por 2 anos com o zelo que me foi possível. Diga antes, com inteligência e uma nobreza bem raras nos dias de hoje. Não houve nada de louvável no que pratiquei. Apenas cumpri o dever de um homem honesto e a promessa que fiz a um amigo. Sua modéstia pode ser dessa opinião, porém a minha amizade e o meu reconhecimento pensam diversamente. Perdão, não percamos tempo em cumprimento. A fortuna que lhe deixara seu pai e que ajuntara durante 30 anos de trabalho e de privação consistia em 100 apólices e na sua casa comercial, que representava um capital igual, mesmo depois de pagas as dívidas. Sim, senhor. Graças à sua excelente administração, achava-me possuidor de 200 contos de réis, a quem dei bem mau emprego, confesso. Não desejo fazer-lhes probações. O senhor não é mais meu pupilo. É um homem. Já não posso falar com a autoridade de um segundo pai, mas simplesmente com a confiança de um velho amigo. Pois bem, agora é preciso que lhes diga tudo. Tudo? Sim, ainda não concluí. Seus desvaros de 3 anos arruinaram sua fortuna. Eu sei. Suas apólices voaram uma após outra. Foram consumidas com prazeres, jantares e jogos. Ainda resta-me, porém, a minha casa comercial. Resta-me. Ontem, obtive o resultado do seu exame de escrituração, que obtive quase que por um abuso de confiança. O resultado está aqui. Então, o senhor está pobre. 1 hora depois da saída do Sr. Almeida,
Jorge conservou-se na mesma posição, imóvel com a cabeça apoiada sobre o braço. Havia apenas 2 horas que a felicidade lhe sorria com todas as suas cores brilhantes, que ele via o futuro através de um prisma fascinador, e poucos instantes tinham bastado para transformar tudo isto em uma miséria cheia de vergonha e de remorsos. As oscilações da pêndula, que na véspera respondiam alegremente às palpitações de seu coração, a bater com a esperança da aventura, ressoavam agora tristemente, como os dobres monótonos de uma campa tocando pelos morros. De manhã, o moço saiu e foi ver Carolina, para receber um sorriso que lhe desse forças para resistir ao sofrimento. A menina, na sua ingênua afeição, apercebeu-se da palidez do moço, mas atribuiu-a a um motivo menos diverso do que realmente era. Carolina apareceu na porta da sala guiada por sua mãe. Dizem que há um momento em que toda mulher é bela, em que o reflexo ilumina o seu rosto e dá-lhe esse brilho que fascina. Há também um momento em que as mulheres belas são anjos, em que o amor casto e puro lhes dá a expressão divina. Eu, bem ou mal, chamo a isto a beleza do céu. Jorge foi até as obras da misericórdia, como chamavam então este lugar no Rio de Janeiro. O moço afastou-se da praia e desapareceu. Meia hora depois, ouviram-se 2 tiros de pistola. Os trabalhadores que vinham chegando para o serviço correram ao lugar de onde partira o estrondo e viram sobre a areia o corpo de um homem, cujo rosto tinha sido completamente desfigurado pela explosão da arma de fogo. Um dos guardas meteu a mão no bolso da calça e achou uma carta, apenas dobrada, que ele abriu e leu. Peço a quem achar meu corpo, o faça enterrar imediatamente, a fim de poupar minha mulher e meus amigos esse horrível espetáculo. Para isso, achará na minha carteira o dinheiro que possuo. 5 anos decorreram depois dos tristes acontecimentos que acabamos de narrar. Estamos na Praça do Comércio, eram 3 horas da tarde. A praça ia fechar-se. Poucas pessoas ainda restavam. Entre estas, notava-se um negociante que passeava lentamente ao comprido do salgão e que por momentos chegava-se à calçada e lançava um olhar pela rua direita. Era um moço que teria quando muito 30 anos, de alta estatura e de um porte elegante, à primeira vista parecia estrangeiro. Tinha uma dessas feições graves e severas que impõem respeito e inspiram ao mesmo tempo a afeição e a simpatia. Sua barba de um louro cinzento cobria-lhe todo o rosto e disfarçava os traços distintos. A fronte larga e reflexiva, um pouco curvada pelo hábito do trabalho e da meditação, e o seu olhar fixo e profundo revelavam uma vontade calma, mais firme e tenaz. Após despedir-se de Henrique, a caminho de sua casa, Carlos dá de cara com o Sr. Almeida. Ambos surpreendem-se e param para conversar. Carlos fala ao Sr. Almeida que já tem o dinheiro para quitar sua dívida. As últimas palavras do velho negociante esclareceram um mistério que já se achava quase desvanecido. Jorge era o verdadeiro nome desse moço que morrera para o mundo e que durante 5 anos vivera como um estranho sem família, sem parentes, sem amigos ou como uma sombra errante condenada à expiação das suas faltas. Tirou a sua pistola e armou-a, sorrindo tristemente. Depois ajoelhou e começou uma prece. Quando o moço, terminada sua prece, ergueu a pistola, o vulto que o tinha acompanhado e que se achava nesse momento de pé atrás dele, com um movimento rápido, paralisou-lhe os braços. Jorge ergueu-se precipitadamente e achou-se em face do homem que se opusera à sua vontade de uma maneira tão brusca. Era o Sr. Almeida. Irei levá-lo à mesma casinha do Morro de Santa Teresa, onde começou esta pequena história, disse o Sr. Almeida. No dia seguinte, Carolina acorda com o barulho de passados na varanda de sua casa e vê um objeto posto na janela de seu quarto. É uma carta, mas não há nada dentro dela, nem bilhete, nem uma frase, nem uma palavra, mas só uma flor. Pensou no enigma esse dia e os seguintes, porque todas as manhãs achava a mesma carta, sem palavras e a mesma flor. Mas um dia aconteceu o que ela tanto esperava. Abrindo a carta,
Carolina viu pela primeira vez algumas frases escritas que seus olhos devoraram com avidez. Dizia: amanhã, à meia-noite no jardim. Pouco depois, a pêndula vibrou uma pancada. Carolina assustou-se e levou os olhos ao mostrador. A agulha marcava 11h30. A moça fez um esforço, ergueu-se rapidamente, entrou na sala e desceu ao jardim, ligeira e sutil como uma sombra. A alguma distância havia um banco, onde a grama era mais alta. Aí sentou-se. À meia-noite em ponto, o vulto apareceu e, guiado pelo vestido branco de Carolina, aproximou-se dela e sentou-se no mesmo banco de relva. Escute, não estranhe o que vou lhe dizer. Não me incrimine pelo passo que dei. Fiz mal em vir aqui, em esperá-lo. Mas tenho eu culpa? Faltou-me o ânimo. E... Eu sou o Jorge. o quê? Por que você não falou que estava vivo? Por quê? Um beijo cortou a palavra nos lábios de Carolina. Momentos depois, duas sombras revelaram-se por entre as moitas do jardim e perderam-se no interior da casa. Tudo entrou de novo no silêncio. Na manhã seguinte, às 9h, Dona Maria e Sra. Almeida conversavam amigavelmente na sala de jantar, onde acabavam de servir o almoço. Nisto, Dona Maria chamou sua filha e ergueu-se precipitadamente para correr a ela, mas a porta abriu-se e Carolina entrou pelo braço de seu marido. I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.